Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. A palavra de Deus no Evangelho deste sábado da quinta semana da Páscoa coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 15º do Evangelho de São João, dos versículos 18 a 21. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Amados e amadas de Deus, estamos continuando a ler o capítulo 15 do Evangelho de São João. E agora Jesus disse aos discípulos: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Amados e amadas de Deus, é a perseguição que os cristãos sofreram, é a perseguição que os discípulos sofreram por causa do nome de Jesus. E Jesus disse: o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. É a contraposição que o Evangelho de São João coloca entre o discípulo e o mundo. Se o discípulo é odiado, sabei que antes Jesus foi odiado. Se os discípulos são perseguidos, antes Jesus foi perseguido. Jesus foi morto. Jesus sofreu todo o seu processo de perseguição. Amados e amadas de Deus, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence, mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Amados e amadas de Deus, esta oposição, esta contraposição que existe entre mundo e discípulo. O discípulo, ele foi escolhido, ele foi tirado do mundo, ele permanece no mundo, mas ele foi consagrado, ele foi escolhido, ele foi separado. Ele pertence a Cristo, ele não pertence ao mundo. O discípulo, ele não tem a mentalidade do mundo. Ele está no mundo, ele vive no mundo, mas ele pertence a Jesus, ele é discípulo de Jesus. Por isso ele não vive segundo o mundo, ele não tem a mentalidade do mundo, porque ele vive segundo Jesus, ele vive segundo a palavra de Jesus, ele vive segundo o Evangelho de Jesus. Por isso ele é odiado pelo mundo. Continua Jesus: lembrai-vos daquilo que eu vos disse, o servo não é maior que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Amados e amadas de Deus, o servo não é maior que o seu senhor. Jesus, ele foi perseguido, Jesus, ele foi odiado, também os discípulos passarão pela mesma experiência por causa do nome de Jesus, por causa da fidelidade a Jesus, por causa da fidelidade ao Evangelho de Jesus. Continua Jesus: se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Quer dizer, o discípulo é aquele que guarda a palavra de Jesus, e quem segue Jesus guardará também as palavras dos discípulos. Continua Jesus: tudo isso eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Amados e amadas de Deus, o discípulo é aquele que sofre, é aquele que é perseguido. Jesus antes sofreu, Jesus antes foi perseguido. Por isso Jesus disse: tudo isso eles farão contra vós por causa do meu nome. E Jesus vai mais além, porque não conhecem aquele que me enviou. Quer dizer, não conhecem o Pai, não percebem que Jesus foi enviado pelo Pai, não percebem que Jesus realiza a vontade do Pai.
não percebem que Jesus realiza a obra do Pai. Amados e amadas de Deus, que o encontro com essa palavra de Deus nos ajude a uma fidelidade sempre mais profunda para com Jesus Cristo, nos ajude a percebermos que os nossos sofrimentos, as nossas incompreensões por causa de Jesus é identificação nossa com Jesus, é identificação nossa com aquele que é o nosso Mestre, Jesus Cristo. Ele primeiro sofreu, ele primeiro foi incompreendido. O nosso sofrimento, as nossas incompreensões hoje é identificação com a vida, com Jesus Cristo e com todo o sofrimento também que ele passou. Quer dizer, o servo não é maior que o seu Senhor. Se perseguiram a mim, perseguirão também a vós. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.